Mais um episódio do nosso Código Legal, esse podcast voltado para empresário, para advogado, pessoas que têm interesse em saber um pouco mais de como anda a legislação, as notícias e o que a gente tem de novo para agregar na sua vida, no seu negócio. Hoje um convidado mais que especial, Dr. Tobias Amaral, especialista em direito tributário. Doutor, tudo bem? Tudo bom. Que coisa boa, doutor. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra ter o senhor aqui. Nós começamos esse canal há mais ou menos 2, 3 meses, um trabalho para difundir realmente a advocacia, trazer uma informação relevante para o empresário, para o advogado, conhecer a história de pessoas relevantes como o senhor, que tem uma caminhada aí no direito, que já ajudou muita gente e que tem muito conhecimento para compartilhar. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Diego, muito obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande. Parabéns pela iniciativa, né? Um podcast para falar exclusivamente de direito e não diretamente para os operadores do direito, né? Mas para o empresário, para a sociedade, que eu vejo que é o mais importante nisso daí. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, doutor. E o nome é justamente isso, o Código Legal, porque dá para falar de direito de uma maneira legal, não precisa ser chato, não precisa ter aquela conversa burocrática, muito parecida com aquela que nós tínhamos ali há alguns minutos, porque é coisa que a gente vive, né? São Verdade. experiências do dia a dia que a gente pode compartilhar e daqui a pessoa tira um insight, ela faz alguma mudança na empresa, na vida e pode continuar a caminhada. O doutor Tobias Amaral, há 19 anos no direito, é membro da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB de Goiás, presidente da OAB Prev, trabalha com direito tributário, um dos maiores escritórios aqui de Goiânia, mas tirando esse currículo aqui, quem que é o Tobias Amaral, doutor? Isso daí é a parte profissional, né? Profissional, exatamente. Mas Tobias Amaral é um cidadão de Goiânia, né? Nasci aqui em Goiânia, Goiás. Família vem de São Paulo, né? Meu pai é do interior de Minas, ali, sul de Minas, cresceu em Campinas, São Paulo. Minha mãe do interior de São Paulo. Vieram para Goiás na década de 80, né? Para empreender, né? Meu pai foi para empreender na área de indústria e ficou por aqui, né? E eu entrei na área do direito, já trabalhava nessa área de empresarial, comércio, né, pelo meu pai, e entrei no mundo do direito e também depois fui encantando pelo direito tributário, né, que o tributo é uma certeza para todos nós, né, todos nós vamos recolher tributos. Então, das certezas que nós temos na vida, uma delas é a morte. Só não sabemos quando vai acontecer, mas é uma certeza. E segundo, que a gente vai pagar tributo. Benjamin Franklin. Inclusive, depois da morte, né? Exatamente. Então, e a ideia é justamente a gente tentar levar esse conteúdo do direito tributário, que é uma área mais complexa, é um compilado de legislações muito grandes. Inclusive, a reforma tributária vem para tentar, pelo menos é o que está se vendendo, né? Eu acho que vai demorar muito para isso ser entregue, mas para buscar simplificar um pouco esse sistema tributário que nós temos hoje e levar isso para o nosso empresário de uma forma mais palatável, né? E que ele possa fazer os seus planejamentos de forma mais consolidada e mais robusta com isso daí. Exatamente. E o pessoal fala que o Goiânia ele é um mineiro fugido. O senhor é prova disso, né? É bem por aí. Verdade. Somos primos. Somos. Doutor, baseado aqui nisso que o senhor falou, eu até trouxe para a gente conversar, 2 certezas na vida, é morte e pagar imposto. Para esse empresário que está nos ouvindo hoje, doutor, o que é mais difícil para ele? É conviver com essa alta carga tributária ou a complexidade de tantas obrigações, de tantas normativas que aparecem todos os dias? Diego, uma ótima pergunta. Eu falo que a carga tributária brasileira, ela não é a carga mais alta do mundo, como vários dizem, né? É uma das mais altas, mas longe de ser a carga mais alta do mundo. Mas eu falo que o mais complicado, além de pagar do valor que é pago, é você conseguir cumprir com todas as obrigações acessórias que tem no Brasil. Então hoje você tem uma quantidade muito grande de obrigações acessórias e o não cumprimento dessas obrigações existe pagamentos de multas. Então, assim, doutor, o empresário ele tem basicamente que fazer 2 coisas: a obrigação principal de pagar e a obrigação acessória, que é entregar documento. Explique isso melhor para esse empresário entender.
Ó, Que às vezes, doutor, ah, para o senhor que é expert há 19 anos, é simples quando a gente fala de obrigação acessória principal, mas muitas vezes esse empresário, ele entrega tudo para o contador e às vezes até acredita que esse contador fez essas obrigações. Então acho que é uma oportunidade boa de trazer aqui de uma boca de um especialista que o empresário, além de pagar o tributo, ele tem muitas outras obrigações. exatamente. Uma contabilidade. Hoje não tem como o empresário ter um negócio que tenha perenidade, que ele dure por algumas gerações, sem ele ter uma contabilidade bem estruturada. E isso, na prática, o que nós vemos é que existe uma responsabilidade que vem do empresário, de talvez não fornecer, não fazer esse acompanhamento com o contador dele, e também tem uma parte com os contadores que não fazem esse acompanhamento. Só que não tem como, vou dar um exemplo muito claro que todo mundo vai saber. É, para você pagar o imposto de renda, acertar as contas com o leão, hoje temos a declaração pré-preenchida. Mas se você não apresentar as informações para a Receita Federal, você não consegue recolher o DARF de imposto de renda. Então, quem apresenta as informações é o contribuinte. A gente fala que é uma declaração por homologação. Então, eu apresento as informações para o fisco, vai gerar um valor e eu vou pagar esse valor. Depois, o fisco ele vai homologar se esse pagamento está correto ou não está correto. Mais de 80% dos tributos que são recolhidos pelo empresário e pelo cidadão em geral são lançamentos por homologação. Então, o contribuinte ele tem a obrigação de prestar as informações, em muitos dos casos ele tem a obrigação de calcular o valor, gerar a guia e fazer o pagamento. E às vezes, para você, vamos colocar obrigações do empresário, para ele chegar naquela guia, ele tem que apresentar várias informações. Informações de folha, informações de receita, informações previdenciárias, que essas informações vão cruzando. E quando você não cumpre essas informações, existem autuações que, na prática, é mais difícil você anular hoje uma autuação de descumprimento de obrigação acessória do que o de não recolhimento de um tributo. Então é muito mais difícil. E eu chamo a atenção uma coisa: se você tem dificuldade hoje de pagar, vamos colocar um empresário aqui um número fictício, está difícil pagar R$100 mil de tributo. Sim. Nossa, é muito alto esse valor, está difícil. R$100 mil hoje, se for chegar na fase de execução fiscal, com muita facilidade, quando iniciar o processo de execução fiscal, esse valor vai estar em 200, 250 mil reais. Se a autuação for por descumprimento de obrigação acessória que tenha dolo, que a gente fala que é a famosa sonegação, chega em 250 mil fácil. Então, se eu tenho dificuldade em pagar 100, imagine 250. Então, assim, o empresário hoje, o nível de profissionalismo que se exige do empresário, a cada dia que passa, ele é maior. Eu até contava para o senhor que fiz minha segunda fase em direito tributário. Na época caiu uma ação declaratória com repetição de indébito. Acho que era uma hipótese de imunidade constitucional. E eu aprendi com a mestra, a doutora Cida Morgado aqui de Goiânia, que eu faço referência sempre que posso. Referência em Goiás e no Brasil em extraordinária. E ela dizia exatamente isso aqui, doutor, que o senhor está falando, e eu acho que é um bom recado para o empresário. Declare tudo. Ainda que você não consiga pagar, cumpra todas as suas obrigações acessórias. Porque uma multa dessa aqui, quando cai no colo do empresário, pode fatalmente até quebrar uma empresa. Diego, tem um caso, até de uma empresa aqui. Além da parte criminal, perdão, doutor, de interromper o senhor. Exatamente. Hoje, existe um termo que, infelizmente, alguns advogados, principalmente consultores, que é o que denegriu mais o termo, mas que o empresário ele não pode ficar sem ter, né? Que é o planejamento tributário. Então, as informações que serão declaradas, ela tem que ser declaradas dentro de um planejamento que a empresa fez. Então, o melhor não é você pagar uma carga tributária a menor possível. É pagar uma carga tributária, recolher um tributo mais justo para aquela operação.
e mais justo, eu posso sair de uma carga, de um exemplo, de 21% e para uma alíquota de 15%, de 12%, de forma legal. Por isso que eu falo que é o planejamento. Exatamente. E o senhor me deu um gancho aqui perfeito, doutor, porque às vezes quem olha de fora acredita que planejamento tributário são para grandes indústrias, para grandes fábricas, para grandes centros comerciais. E aí eu te devolvo. Planejamento é só para quem é multimilionário ou até esse empresário que está no Simples Nacional, por exemplo, pode fazer um planejamento tributário? Deve, deve. Não quer dizer que você está no Simples, que o Simples é o melhor regime tributário para você, Também. né? Qual que é a fase da sua empresa, né? Exatamente, porque o Simples, eu falo que a única coisa que o Simples tem de simples é o nome, né? Porque o restante não é. E o Simples, ele carrega uma peculiaridade muito importante, que é o quê? O Simples, você recolhe a carga tributária sobre todo o faturamento. É o que nós Você estávamos não falando tem aqui dedução. dos meros ingressos, tudo entra, né? Então, assim, se eu faturei 100 mil, é um percentual que tem a faixa decrescente ali em cima de Sim. 100 mil. Se eu for para o lucro presumido, que é um outro regime tributário, eu vou reduzir, né, não vou recolher sobre a base de cálculo 100% do faturamento. Eu vou recolher sobre um percentual daquele faturamento. E se eu for ainda para o lucro real, são empresas maiores, que geralmente são empresas que têm uma margem de lucro menor e um volume de venda grande, eu vou recolher grande parte dos tributos referente ao lucro contábil, né? Basicamente os tributos federais. Então você tem que analisar. Eu já vi vários e vários casos de empresário que está no Simples, né, e está recolhendo uma carga tributária superior a empresário do lucro real. E eu vou te trazer uma coisa aqui agora, doutor, porque assim, ó, o empresário ele faz coisas e ele acha que só ele que sabe que ele faz essas coisas. É, ele abre o CNPJ, Gabriel, no nome da mulher, aí ele abre o CNPJ no nome da sogra, ele abre o CNPJ no nome da filha. Quando vê, o cara tá com 4 CNPJs, todos no Simples. Às vezes, doutor, se ele tivesse um outro tipo de regime tributário, ele estaria pagando menos imposto. Tô errado ou tô coberto de razão? Falar com o empresário é outra coisa, né? Sim. Diego, vamos lá. 4 empresas. E eu não tô inventando história, não, doutor. Não, Isso isso é muito acontece comum, muito comum. constantemente. Quem tá ouvindo aqui já vai se, Não. se encarar. Muitas pessoas, o ponto é isso. É igual planejamento tributário, se colocou, não existe uma mancha que significa sonegação. E longe de ser isso. Às vezes, muitos consultores, e o planejamento tributário dele é o quê? Não, abre mais uma empresa. Que aí você vai reduzir sua alíquota Pô, do cria uma simples. holding, né, doutor? Eu ia falar até hold, eu ia deixar mais para frente. E você sai de uma carga tributária de 18 e vai para 12. Só que pare e pensa, você tem 4 empresas, contabilidade de 4 empresas, Um salário mínimo, no mínimo, de cada uma delas, né? sendo barato, Sendo barato. as taxas de funcionamento de 4 empresas, custos bancários de 4 empresas. Às vezes vai pagar uma correspondência, porque não tem imóvel físico para estruturar elas, vai pagar um Exatamente. coworking. Então, quando você vai somar tudo, existe um termo que poucos empresários se preocupam. Qual que é a carga tributária efetiva que você paga daquela operação? Olha, então meu negócio hoje eu estou com uma carga tributária, vamos colocar essa situação aí. Eu tenho 4 empresas no Simples. Eu tenho uma alíquota de 8, uma de 21, uma de 12 e outra de 10. Qual que é a carga que você está pagando efetivamente? Soma tudo, faturamento e vê. Né? Às vezes eu posso ter uma empresa, eu tenho várias atividades, eu posso ter uma empresa prestando serviço para outra, que inclusive Sim. na reforma tributária vai ser algo interessante a ser analisado. Né? Então, em vez de eu fazer tudo, não, eu posso fazer uma outra empresa, que eu sou cliente dessa empresa, eu posso também abrir outras frentes nisso Às daí, vezes né? alocar todos os colaboradores ali, né, dentro de um planejamento. Sim. E eu posso pegar outros clientes também. Então, Também. assim, tem que se analisar, porque essa questão de simples ser o melhor regime tributário, isso vai mudar muito, ainda mais com a reforma, porque só um detalhe, nem todas as empresas do Simples vai gerar crédito de CBS e IBS. E isso vai afetar diretamente no momento da venda. Olha aí. Doutor, vamos lá. Agora eu vou ficar do lado do empresário aqui
Inclusive, vou te dar uma dica para você que é empresário. Ó, presta atenção. Advogado e contador é igual o vinho barato. Se você escolhe o mais barato, você vai ter dor de cabeça. Por que que eu digo isso, doutor? É, às vezes, o empresário, ele até quer passar por um planejamento tributário. Só que ele vai conversar com o contador, e você me desculpa se você não é esse contador, às vezes por conta de uma facilidade para ele, enquanto contador, que não tem que fazer uma escrita, que não tem que registrar dados, ele prefere incentivar esse cliente a continuar no simples. Então, existe esse empresário, sim, que quer continuar tendo 4 CNPJs, mas existe um outro que ele busca a solução e às vezes ele vê ali uma burocracia, um impedimento, uma má vontade mesmo para não fazer e continua fazendo por falta de informação ou por não procurar um profissional que tenha a capacidade de fazer o trabalho. Diego, mas justiça seja feita. Na parte tributária, alguns empresários pensam que o direito tributário, o advogado tributarista e o contador é a mesma coisa. E longe disso, Sim. né? Para que eu possa fazer um planejamento bem feito de uma empresa, eu preciso de uma contabilidade bem feita. Para que eu possa fazer uma defesa correta e justa para o meu cliente num auto de infração, eu preciso de uma contabilidade estruturada. E muitas das defesas que nós fazemos na área judicial, execução fiscais, muitos dos casos eu preciso buscar um braço na contabilidade da empresa. Às vezes ela é até mais técnica do que jurídica, né, doutor? Sim, muitos dos casos. E a maioria dos contadores que eu trabalho, né, estou colocando no meu ponto, né, de mundo que eu tenho, a maioria dos contadores são muito eficientes. Existe Aí entra a história do um vinho, detalhe, né? um detalhe, alguns que têm aquela contabilidade muito artesanal. Hoje, o contador ele tem uma vantagem que agora a advocacia está começando a ter, que tem muitos serviços, muitos programas para auxiliar o contador. O contador hoje não tem que saber o NCR de um produto detalhe, o KINAI. Hoje tem tudo sistema para isso, então é muito mais fácil. E com a reforma tributária, ela vai fazer uma diferença muito grande, porque o contador que não se atualiza, o contador que não estiver acompanhando essas mudanças, felizmente ou infelizmente, ele não vai continuar no mercado. Porque se eu vou ter uma regra mais ou menos, uma regra do ICMS, de créditos e débitos, se eu não tiver contabilidade, como é que eu vou gerar crédito e débito? Né? Então, assim, o contador hoje ele é peça fundamental na empresa e a questão do vinho barato eu falo o seguinte, não há nada nesse mundo que não possa ser feito pior e mais barato. Eu concordo, doutor, e às vezes até eu estou trazendo esse embate aqui, essa conversa, porque a gente vive num país onde a mão de obra ela não é valorizada, Sim. né? Nós somos um país aí que há poucos anos a gente ainda tinha escravidão, então culturalmente você tirar essa desvalorização do trabalho ela é complicada. E não é só o contador, é o advogado. Quantos colegas advogados que não conseguem cobrar honorários iniciais, que trabalham só a título de êxito? Então, olhando para essa realidade, infelizmente, alguns empresários eles ainda olham para o contador com essa vontade de querer ganhar um desconto, com essa vontade de querer pagar pouco, e aí nesse momento ele vai fazer uma economia que depois vai sair muito mais caro para ele. Olha, existem uns termos que a gente tem que refletir melhor. Se um contador, se um empresário, e também serve para advocacia, porque o direito consultivo ainda é muito pouco utilizado pelo empresário. O empresário ainda vê o advogado como aquela questão que vai resolver problemas, não evitar problemas. Diligência na área empresarial é um serviço importantíssimo a ser feito. Você vai comprar uma empresa, deixa eu entender o passivo Sim. dessa empresa. Eu estou comprando uma empresa, vou ser solidário dessa dívida tributária dessa Por quanto empresa. tempo? Quanto tempo? Qual que é a origem? Houve fraude? Houve ou não houve? Essa empresa tem utilizado as teses tributárias, isso pode gerar um passivo, não pode? Então, o empresário que ele não consegue pagar, vamos ser bem módicos, né? De 1 para 2 salários mínimos, para 3 salários mínimos, né? Para um contador, ou até para um colega advogado, eu acho que o problema não é os honorários do contador ou do advogado. O problema
é o negócio dele que não tem margem de lucro. Boa, Né? boa, Então, boa, sim, boa. um empresário que não tem condição de pagar uma contabilidade justa, um empresário que não tem condição de pagar um serviço jurídico justo, o problema não é a pessoa que ele está contratando. É o negócio dele que está sendo mal gerido e tem uma margem de lucro muito baixa ou até negativa. Às vezes tá até pagando para trabalhar, né? Perfeito. Ainda mais quem gira muito, né? Sim, Negócio sim. que gira muito tem esse problema, né? É. Quem tem a margem de lucro muito baixa, ele tem que girar muito para ganhar um valor. É, Mas quando ele está prejuízo também, quanto mais você gira, maior é o o que a prejuízo. gente mais vê é história, né, doutor? Que é de empresários que dizem, olha, quando eu faturava 50 milhões por ano, eu era infinitamente mais rico do que agora que eu faturo 200 milhões. Porque os Exatamente. problemas vão aumentando de tamanho, Vai né? aumentando. Doutor, o Brasil, ele é um país difícil para empreender? Já que a gente está falando dessas dificuldades? Sim e não, Sim. né? Sim e não. Não por quê? O Brasil acho que é o país do mundo que tem uma das maiores oportunidades de negócio. Né? Tanto é que é difícil as empresas querem vir para o Brasil. Né? Você tem um mercado interno muito grande, né? Você tem condições de vários produtos que você pode trabalhar. Só que, por outro lado, nós ainda temos um Estado muito presente dentro do quadro societário de uma empresa. Muito intervencionista. Eu ia falar sócio. Sócio. Mas quando eu falo sócio, não é somente no percentual de tributos. Longe disso. Né? O Estado, eu tenho um termo que eu uso, que é o seguinte. O brasileiro, nós somos culturalmente, né, criados a depender do Estado. Então, no caso da faculdade, o doutor fez direito. Quando foi para a área da advocacia, teve gente que falou assim, não, vai lá, advogar é o melhor propósito que tem, a melhor área do direito é a advocacia. O doutor escutou isso ou escutou assim, não, vai para concurso público, vai ser magistrado, vai ser promotor. Abriu o concurso para delegado, você viu? Nós somos criados a depender do Estado, a fazer parte, a viver a custas, não estou falando que o servidor seja um problema, não é isso. Sim. Mas não assim, eu vou empreender para ganhar dinheiro. Não. Na área do direito, não, vamos ser promotor, vou ser juiz, juiz de direito, juiz de carreira, ganha muito bem, né? Realmente, tem que ser, e tem que ser muito bem remunerado. Sim. Só que o Estado, ele não gera R$ 1 de receita. Gosto disso. O Estado não gera R$ 1 de receita. Então o Estado ele sobrevive com o tributo que eu recolho, que você recolhe, que ele recolhe, que todo mundo, que todos nós recolhemos. E para que o Estado tenha um volume suficiente para arcar com as suas despesas, a economia tem que estar girando. Se a economia não gira, o Estado reduz. E o que nós temos hoje na prática? Um Estado cada vez maior, cada vez mais burocrático, com uma ideia muito arcaica desse formato do Estado totalitário que consegue tudo, e a economia está cada vez diminuindo. Então, o grande problema que eu vejo hoje de empreender no Brasil é você conseguir montar a sua empresa e continuar com a sua empresa. Você vai montar uma empresa, tem que ter o alvará de funcionamento. Quanto tempo você leva para ter um alvará de funcionamento? Depois tem que vir o bombeiro. Se for uma indústria, tem que vir vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um problema. Sim. Porque vai um fiscal e fala, derruba a parede. Aí você derruba. Aí vem outro e fala assim, não, constrói a parede. Não, muda aquilo ali. Você não tem uma ordem cronológica. Coloque esse corrimão a 90 centímetros. Um dos casos que eu fiquei mais assustado, eu fui visitar um cliente há pouco tempo atrás, ele é uma construtora aqui de Goiânia. E ele tem um empreendimento, o empreendimento está pronto, num bairro nobre de Goiânia. E esse empreendimento ele ficou 1 ano parado porque ele não conseguiu ligar a energia no empreendimento. Porque a capacidade de energia naquela região não era suficiente. Aí você monta um prédio, contrata mão de obra, um prédio, condomínio que seja, mão de obra, recolhe a carga tributária e você não consegue colocar a pessoa que comprou para morar lá dentro porque não tem energia. Meu Deus. Né? Então, assim, o Estado ele tem que mudar essa visão de um Estado mais parceiro, um Estado menos burocrático, um Estado que fomente o empresário, porque se a gente aumentar o PIB brasileiro, o Estado vai ganhar do mesmo jeito.
Vai ganhar ainda mais, na verdade. Eu peguei até esse dado aqui, ó, a carga tributária brasileira ela é 32,4% do PIB, isso dados de 2025. Doutor, quando o senhor começou falando que o Brasil era extraordinário para empreender, eu comecei a ficar com susto, e aí depois o senhor explicou todo o contexto, e aí eu concordo com o senhor plenamente. É exatamente isso. Na verdade, o que o empresário quer, e eu converso com o empresário, também sou empresário, é apenas um Estado que não atrapalhe. A gente não quer ajuda, a gente não quer nada, a gente só quer que o Estado cumpra o papel dele e não nos dê trabalho. E ele vai ganhar com isso, né? Muito, Vai ganhar muito. com isso. Doutor, e aí olhando para esse país difícil de empreender, hoje nós temos um problema que está praticamente travando a economia e parte dele vem disso aqui que o senhor fala, que é uma máquina muito inchada. Juros elevados. Doutor, como é que consegue viver num país que a Selic está 14,5%? Diego, esse assunto, acho que esse assunto dá um podcast, somente esse assunto. Só para falar de Selic. Né? Porque é um assunto que vem me preocupando e vem me preocupando muito. E poucos empresários estão se despertando para isso. Eu até falo que a reforma tributária, ela é importante, não acredito que ela vai simplificar o que estão falando. Infelizmente, tudo no Brasil que tem boa intenção, os nossos políticos conseguem dar um jeito de dificultar. Né? Então, a ideia da reforma tributária de simplificar é boa, só que não é isso que vai acontecer. E a reforma tributária vai aumentar o tributo que você, consumidor, vai pagar. Porque quem paga o tributo na prática não é o empresário. O empresário, ele repassa o tributo para quem é o consumidor final. Então, quem vai aumentar, quem vai ter que pagar mais para manter aquele mesmo consumo, vai ser todos nós aqui, pessoas físicas. Né? E a taxa Selic, eu falo que a reforma tributária ela tinha que vir posterior de uma reforma administrativa. O Estado tem que ser menor. E quando eu falo o Estado tem que ser menor, é pelo motivo que eu brinquei agora, que o Estado não produz nada. Sim. Então, se eu tenho tributo para bancar o Estado, qual que é a situação que nós temos hoje? Né? O Estado tem uma máquina inchada, melhorou um pouco, mas ainda muito ineficiente, analógica. Né? O governo federal está muito avançado, mas os estados e prefeituras, que eu falo, a gente não mora no Brasil, eu moro em Goiânia. Meu problema, ele está aqui em Goiânia. Exato. É a rua que eu vou atravessar, aqui que tem um buraco, é a luz que está apagada. Então, minha dificuldade, meu ciclo de mundo é Goiânia. Você tem municípios totalmente analógicos. Totalmente. A prefeitura de Goiânia aqui é uma vergonha. Processa papel até hoje. Estão mudando, né? Com promessa de mudança. Posso te dar um exemplo aqui? E eu quero que o senhor continue a linha de raciocínio, porque é um exemplo prático para o empresário entender. Minha família tem uma empresa de transporte de entulho aqui em Goiânia e uma das licenças que a gente precisa é da... Hoje é SMT ou é MT? Não importa, mas é da Secretaria de Trânsito. Ok. Uma da AMA, uma da MT. O que ocorre, doutor? Uma vez por ano, a gente tem que passar os caminhões na MT para poder eles verificarem que os caminhões eles podem circular em Goiânia. Uhum. Só de ser um ano, eu já fico muito triste, porque um ano passa muito rápido, você tem que parar o seu caminhão, ir para uma prefeitura, pagar taxa e tal, já acho muito pouco tempo. Eu acredito que deveria ser pelo menos 5 anos a gente renovar essa licença. Mas o pior, toda vez que a gente vai lá, doutor, a gente tem que levar os mesmos documentos. Então eu vou ter que levar de novo contrato social, licença, CNPJ, teste do pezinho, fotografia do primeiro caminhão do meu pai. Pelo amor de Deus, doutor, como é que a prefeitura me pede um documento que é dela? Cara, esse documento que você está me pedindo é você que fornece. Como é que vocês não têm aí uma comunicação interna para você livrar o contribuinte desse tipo de enrolação? Então, continua a sua fala, mas eu quero registrar aqui o quão ainda é analógica a administração nas prefeituras. E aí, a gente vê o nosso prefeito Sandro Mabel. Eu acreditei que seria uma revolução, porque o cara é industrial, o cara estava no ramo das bolachas. Falei, esse cara vai trazer uma cabeça de empreendedor para a prefeitura, mas não mudou nada. Burocrático do mesmo jeito, o que mais tem na prefeitura é carimbador de papel. E nesse caso, posto, ele exemplifica muito bem o que eu estou falando.
Então, tem que fazer a vistoria do caminhão. Você tem que levar o documento novo. Sim. Então, a pessoa tem que analisar. Aí você tem o vistoriador, que é uma outra pessoa, um outro servidor. Sim. Aí tem um outro para finalizar. Nesse caso, manda a documentação, fica no sistema. Só vai fazer a verificação independente do prazo. Então, se é para durar 3 horas, dura 15 minutos, 10 minutos. Né? Faz vídeo. Hoje em dia você faz contrato e seguro. Hoje você não faz por vídeo. Sim. Você vai lá, bate foto, joga na plataforma lá e roda. Não, nós pode fazer até propaganda aqui pro Marçal. Parece que ele tem uma seguradora lá que você segura na hora, né? Verdade. 1 minuto, verdade. a tal da Love lá. 1 minuto seu carro tá segurado. Aí. Então, assim, é uma estrutura que ainda é muito pesada. E se eu tenho essa estrutura pesada, né, e um gasto ainda das questões importantes, obrigatórias, com uma qualidade muito ruim, eu tenho que ter um tributo maior. Eu tendo esse tributo maior, né, eu vou esmagando cada vez mais o empresário. E o Estado, não sei se todo mundo sabe, mas o Estado não se banca há muito tempo. Muito tempo que o Estado não se banca. E aí o Estado tem que pegar dinheiro emprestado para honrar com esses pagamentos. E o dinheiro emprestado vem do mesmo lugar para todo mundo, vem né, externo, doutor? vem externo, e muitos nós aqui, que é o Tesouro Direto. Sim. Você vai lá e compra um título do governo, ó, tá aqui, vou te emprestar R$1.000, né? Você vai me pagar uma taxa de juros daqui tantos anos. Se eu tenho um Estado que as contas não fecham, você vai querer emprestar dinheiro para um Estado que o risco de pagamento dele é alto, uma taxa de juros de 5% ao ano? Não, a compensação tem que ser maior. Esse que é o problema do Brasil hoje. Eu tenho um gasto, principalmente nos últimos 4 anos, que vem crescendo exponencialmente. Eu não sei de cabeça, mas a gente está, se não me falha a memória, a gente está com 88% de gasto público do E não PIB. é problema de arrecadação, né, doutor? Porque só aumenta, né? Só aumenta. Com essas mudanças que o Haddad fez, desonerando muitas questões, revogando as desonerações, aumentando algumas operações, aumenta um tributo só naquela operação ali, um IOF aqui, isso vai aumentando muito, e ao contrário, o governo federal ele é muito informatizado, então assim, você está com uma carga pesada, precisando de mais dinheiro, e quem quer emprestar está com medo. Então não tem como hoje a Selic baixar muita coisa além do que está hoje. E quem sofre com isso na prática é o empresário. Por quê? Constantemente o empresário precisa se recorrer a crédito. Sim. Então vamos fazer uma conta No mínimo aqui. uma maquininha, né, doutor? No mínimo uma maquininha de cartão. Né? É. Então vamos lá. Se você tem hoje um negócio que tem uma margem de lucro aí de 15% ao mês, né? Que é a média, vamos né? colocar que seja. Contabilidade está ok, DRE está ok, gestão de contratos está ok, tem esse percentual aí de 15%. Hoje o custo operacional, facilmente ele chega a 3%, 4% mês. Então você está pegando um lucro de 15%, passando para 11%, para 10%. Se eu tenho produtos de giro, posto de gasolina, supermercado, que a margem de lucro é reduzida, sim, do lucro para o prejuízo, a possibilidade é muito grande. Então, qual que é a minha preocupação, Diego? Sem contar a depreciação, né, doutor? Os próximos anos para o empresário são anos muito perigosos. Muito perigosos. Por quê? A previsão, a gente começou o ano com a previsão de carga de Selic fechar com 12, 12,5. A previsão é que a Selic fecha com 13,5, 14. Historicamente, todo ano de eleição, a Selic sobe. Historicamente, esse ano não vai ser diferente. Nós temos nós temos o ano que vem a implementação da reforma tributária, que começa em 27, recolhendo o tributo e vai até 2033. E nós temos já praticamente 3 anos com uma Selic alta. Então, o empresário que não tem um fluxo de caixa correto, que não tem capital de giro, que não tem liquidez, alguns erros que ele cometer nos próximos 2 anos pode ter um custo muito caro para ele. Serão fatais. Serão fatais. E olhando aqui para a Selic, doutor,
ainda que ela tenha essa queda abrupta aí de, sei lá, de 14,5 para 12, na ponta esse resultado também demora a chegar, né? Muito. Não é automaticamente, né? Ah, eu vou colocar aqui agora a Não. 12,5, no mês que vem vai estar resolvida a vida do brasileiro. A média, quando o Copom ele baixa a Selic, a média é que o reflexo chega ao consumidor em 6 meses. 6 meses. 6 meses. Hein? E lembrando que nós começamos o ano com uma inflação em torno de 3,5% e já a previsão agora, no meio do ano, que essa inflação fecha o ano com 5,5%. Então a gente não vai bater a meta da inflação por mais um ano. É. Doutor, e o senhor falando aí sobre arrecadar, é algo que às vezes até caiu no dialeto do povo comum, a tal da curva de Laffer, né? Que o Paulo Guedes trouxe esse conceito aí que muitos brasileiros não dominavam, que é um entendimento, a grosso modo, de que tributar demais não é o caminho. Existe um ponto ali daquela tributação demais que eu incentivo a evasão. Eu incentivo o cara Exatamente. a esconder o dinheiro. Fala um pouquinho pra gente. Quando nós falamos que o Estado entrar no quadro societário da empresa é justamente Deixa eu isso. até pedir uma água aqui pra nós, porque Opa, conversar com o doutor Tobias é bom, viu, Gabi? Você a dá uma aguinha goela pra tá nós? secando. Sim, É doutor. justamente isso. O Estado ele tem que ser eficiente para ajudar a montar a empresa e a manter a empresa aberta, em questões de burocracia. E de acordo o que o Estado vem fazendo nos últimos 3 anos e meio? Aumentando carga tributária mês a mês. Se eu tenho aumento de carga tributária, e o Brasil ele tem, como o mercado interno, ele está um mercado difícil porque o giro do dinheiro está diminuindo muito, né? Então, há um tempo atrás, você tinha um mercado, por mais que eu fala que a inflação não, a carga de desemprego, opa, Nós também é filho de Deus, né, doutor? ué, tá doido, essa sequidão de Goiás aqui. Ela tá baixa, mas tem muitas pessoas que nem quer estão buscando mais emprego, que é o empresário de um só, né? É o cara que está vendendo um espetinho, que ele já não está procurando emprego mais. Ele ganha ali o valor que É já o paga as CEO contas dele dele. mesmo, né, doutor? Então, o que acontece? Nesse cenário aí, o Estado ele está impedindo o país de crescer. Está impedindo o país de crescer. Por quê? Hoje, se você for montar um negócio hoje, vamos supor que você tem aqui 10 milhões de reais. Parado, tá aqui, ó, guardado na conta. 10 milhões de reais. Você vai montar um negócio com 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, vamos falar que seja um negócio de giro, né? Porque a maioria das empresas grandes são negócios de giro, porque a margem de lucro é mais baixa. Aí você vai falar assim, nossa, operacionalizando ali e tal, eu vou ter uma margem de lucro aqui real de 6, 7%. Então, vou investir 10 milhões, vou ter que abrir empresa, construir, contratar, treinar, papapá, daqui um ano eu estou recebendo 6% se tudo correr bem. Inadimplência, parará. Aí eu vou deixar meu dinheiro parado, que ele vai gerar para mim 1,5%, 2% fácil, sem eu fazer nada. Você vai investir ou você vai aplicar o dinheiro? Ou às vezes vou pegar esse dinheiro aí, vou comprar de imóvel comercial que vai dar os mesmos 0,6 e ainda vai valorizar. Não, vamos ser mais conservador, você vai aplicar. É aplicar, Vai cair, renda fixa, entendeu? Então, do jeito que está, e infelizmente eu não quero ir para o lado político aqui, porque não é a intenção, eu acho que o empresário ele tem que pensar no negócio dele. Ele tem que vencer apesar do governo, né, doutor? Exatamente. Infelizmente, o governo que está hoje, ele vem ratificando o seu posicionamento de que ele entende que a culpa do Brasil é o empresário, e não ele. Então ele está terceirizando a culpa para quem paga a conta dele. E aí chegou no nível que você falou. Nós temos uma margem tributária no Brasil hoje que o empresário não está mais valendo a pena investir no Brasil em muitas das situações. Há pouco tempo atrás, 3 anos atrás, quando o dinheiro vinha de fora para o Brasil, aonde que o brasileiro estava, o dinheiro estava, quem era o detentor do dinheiro estava analisando, onde era melhor investir. Nessa época, se você for analisar o crescimento do México, o México está um crescimento muito maior do que o do Brasil. O nosso vizinho Paraguai aqui E que eu teve ia uma falar, mudança histórica, né, nos doutor? últimos 2 anos,
Paraguai está se desenvolvendo muito mais do que o Brasil. Muito mais. E com a globalização e com a internet, ainda mais com e-commerce, você monta negócios em qualquer lugar do mundo. Totalmente. Entendeu? Então, enquanto o Brasil não mudar essa gestão, não é essa gestão, mas essa visão, né, que o culpado é o empresário, e ele entender que quem paga ele é o empresário, infelizmente, o movimento do Brasil vai diminuindo pouco a pouco. Ele só não cai mais porque o Brasil é muito grande. Se o Brasil tivesse a metade do território que ele tem, a gente estaria em situação bem pior. O Brasil é um negócio icônico, né? A gente nunca vai virar uma Venezuela, mas também nunca vai ser uma Suíça, né, doutor? Nunca. Tem que tropicalizar. Ê, Brasilzão, velho lascado. Tem que tropicalizar. Muito bom. Aqui a gente vai longe nesse assunto. Mas deixa eu pegar só mais um ponto aqui. Esse juro alto, doutor, ele também impacta. Eu tinha pensado nisso, depois esqueci, mas já vamos falar de reforma tributária. Ele impacta no poder de compra, né? O senhor tem percebido? Parece que o dinheiro agora não tem valor, né? Coisas que a gente conseguia fazer há algum tempo atrás, hoje são impossíveis de fazer de novo. É porque com a taxa de juros o poder de compra vai reduzindo, né? Então você tem cheque especial, que infelizmente é uma realidade no brasileiro, né? Tanto é que já teve o desenrola aí, agora está o 2, né? Para poder pagar as dívidas e como a taxa de juros é alta e a pessoa continua consumindo mais do que ela ganha, ele sai do Serasa e entra daqui um pouco tempo. Né? Isso vai refletir o quê? Na base. Então, vamos supor, eu tenho um cliente na área de restaurante, bar-restaurante, que antes da Copa, né, a expectativa era que a Copa fosse um período bom, mas a média caiu 20%. Meu Deus. 20%. Entendeu? E quem sofre mais, Gil, isso é importante a gente falar. Às vezes o pessoal fala assim, quem sofre é o pobre. A dor do pobre, eu não falo pobre, é aquela pessoa que tem um salário mínimo para manter ele, marido, mulher e 2 filhos, um exemplo. Certo? A dor dele é mais intensa. Mas assim, ele não tem filho na escola, ele não paga plano de saúde, ele depende do Estado para manter sua família. E se ele comia carne de gado, né, carne vermelha, bovina, uma vez por semana, ele vai comer a cada 2 semanas, uma vez por mês. Vai pro frango, né? Vai pro frango, né? Vai pro ovo. Sim. Quem sofre mais nesse formato é o quê? É a classe média. Sim. Porque o rico não vai mudar a vida dele. Não. A pessoa que tem patrimônio aí de 50, 100, 200 bilhões de reais, ele não vai preocupar se a gasolina foi de 6,80 para 7,20. Eu não cheguei nesse patamar ainda, mas dizem que existe um tanto de dinheiro que você tem que não importa mais, né? Não importa. Que vai fazer a mesma coisa, né? Entendeu? Agora a pessoa que tem 2 filhos na escola e cada escola a mensalidade é R$ 2.500 Sim. e aumenta 15%, eu estou falando que aumentou R$ 600 por mês para ele. Só de escola, que vai ter um resultado de R$ 6.000 por ano. Que o plano de saúde que ele gasta R$ 3.000 aumentou 20%. E aí você vai colocar isso, se a gente saía toda semana com a família, a gente vai sair menos. Se a gente tinha um carro bacana, vamos comprar um carro mais econômico. Então isso vai Se nós diminuindo viajávamos o movimento. 2 vezes por ano, vamos viajar uma vez só, né? Vamos de carro, vamos ali para o norte de Goiás, né? Sim. Então o poder de compra do brasileiro ele está reduzindo e reduzindo muito. E isso é o que mais me preocupa, porque o mercado interno nosso, que já foi um mercado aquecido, ele vem a cada tempo que passa restringindo cada vez mais. E se a gente não tiver um mercado interno aquecido, contar com dinheiro externo não resolve o problema. Não resolve o problema. Não resolve. E aliado a isso, a gente ainda tem um problema social hoje, que é o tal da Bet ainda, né, doutor? Que concorre com o mercado interno. Não sei se o senhor viu o dono do açaí, ele relatava que houve um decréscimo no faturamento justamente porque as pessoas estão parando de comer para jogar o tal da Bet. Diego, o Brasil tem umas hipocrisia que a Bet é um assunto que você tocou nesse assunto e nem pensou que ia tocar, né? Não, ele só apareceu. A gente lembra, há pouco tempo atrás, e é um cenário muito peculiar que para Goiás fez uma interferência, fez um impacto muito grande, né?
O Brasil não pode ter cassino, né? Não, não pode. Não pode ter cassino. Por quê? É jogo de azar, né? Aliás, os jogos de azar, eles são monopólio do Estado, né? Só o Estado pode... Não, mas vamos simplificar. Eu não posso ter cassino, Não, não né? Não pode. posso ter cassino porque vai incentivar a pessoa, A jogatina, tal, porque acabar com a família. antigamente tinha os caça-níquel aqui, né, os bingo Ah, aqui, tal. Não verdade, pode, não verdade. pode. Mas aí a gente poderia pegar uma situação dessa e fazer renda para o brasileiro e o governo ganhar com isso. Gente, vamos pegar situações locais do Brasil e vamos incentivar ali o jogo. Vamos fazer uma região, um polo, né, de cassino ou de turismo de jogo, o tema que você quiser colocar, o nome, vamos colocar um no Nordeste. Vamos colocar um em cidades, vamos colocar um critério, até tantos mil habitantes. Não, não pode, porque vai atrapalhar. Mas aí eu vou lá e autorizo a eu fazer um cassino digital. Que aí eu coloco o cassino em regra, quem vai para cassino é quem tem dinheiro, meu amigo. Sim. Ou quem acha que tem dinheiro, mas não é qualquer pessoa que vai. Não, não é o que deixa de Né? comer, né, A doutor? pessoa que está vendendo mercadoria na rua, ele não vai entrar no cassino com facilidade. Pode até entrar, mas não é fácil. Aí eu faço ele o quê? Digital. Que qualquer pessoa pode clicar ali e fazer só isso aqui, ó. É um caça-níquel. Mas aí eu posso, né? Aí eu posso. É porque aí o lobby foi né? bem feito, né? Um absurdo. Um absurdo. Eu tenho um caso no escritório. Bem lembrado, doutor. Eu não lembrava mais daquelas Eu maquininhas de acho uma caça-níquel. hipocrisia, assim, tremenda, as bets. Tremenda. Certo? O Brasil, para mim, ele é o campeão do mundo em perder oportunidade. Isso aí ninguém mata o Brasil. Certo? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um caso no escritório, de um inventário que eu fiz. Um senhor feirante, muito controlador, né? Foi guardando dinheiro, e guardar dinheiro assim, debaixo da cama mesmo, guarda-roupa, porta-mala de carro. Pacotinho, né? Bonitinho. E ele fez um patrimônio de uns 15 imóveis. Veio a faltar. A esposa, quando na época do Tigrinho ainda, Tigrinho, vício de jogo ele controlava. Ele faleceu, ela ficou com patrimônio, tem os filhos, mas 50% ficou para ela. Ela conseguiu, na época, foi vendido um imóvel, uma casa, se não me engano, foi 150 mil reais. Ela pegou esse imóvel, dividiu parte dela. A parte dela, ela gastou em 1 mês e meio com jogos. Ela chegou a gastar 25 mil reais em um mês. Meu Deus. Em um mês. Por quê? Você só clica. Sim. Rodou, clicou. Não deu. Ah, ganhei 1.000. Vou jogar de novo. Tum, tum, tum. Isso ela faz do quarto, ela faz daqui, ela faz onde que ela quiser. Não existe barreira que impeça, né? Entendeu? Então, assim, é uma situação. O Brasil não tem estrutura para isso. Se pegasse essa mesma ideia e fizesse um baita de um cassino em Caldas Novas, imagina que bacana, hein? Faça um clube bacana, demais. um cassino bom, climatizado, ia gerar renda, ia gerar emprego, certo? E a coisa ia rodar. E outra coisa, doutor, nós aqui não estamos inventando a roda, não, porque Não. isso aqui ele já foi aplicado, por exemplo, em Las Vegas, né? No meio da areia. Que era no meio da areia, não se chegava nada ali. Hoje movimenta toda uma região, turismo do Brasil inteiro, e eu concordo plenamente com o senhor. Eu acredito muito que deveria ter esse tipo de incentivo tanto para o norte como para o nordeste. A gente sabe que não existe, porque ali existe uma massa eleitoral pesada, que é bom que se mantenha daquele modo, mas seria necessário. Eu até vejo algumas propostas de alguns candidatos, e eu acho que seria muito inteligente, de até se levar a capital federal para lá. Por que não? Pegar a capital federal, levar lá para o Nordeste, para o Maranhão, por exemplo, levar para ali uma estrutura administrativa, econômica, de negócio, se der certo, depois leva para o norte também, mas a gente precisa fazer de alguma coisa, seja com cassino, seja com a máquina administrativa, para a gente poder levar conhecimento, dinheiro, oportunidades, renda para o brasileiro. Para todo brasileiro. Porque até pega esse gancho aqui, doutor, nós estamos no centro-oeste. Antes de Juscelino, o Brasil era um país costeiro. Sim. Né? Nós estávamos todos império, ali, né? na costa brasileira. Então, quando traz o Brasil para o Planalto Central, dá a possibilidade de pulverizar recurso. Trazer o desenvolvimento. Talvez fosse uma solução. Doutor, que bom.
Vamos falar de reforma tributária um pouquinho? Bora. Essa reforma tributária, doutor, ela vai simplificar mesmo ou é só uma forma diferente de cobrar imposto? A ideia é boa. A ideia é boa, mas eu não vejo que vai simplificar muita coisa. Não. Talvez, né, os filhos que eu ainda não tenho, mas vou ter daqui uns dias, pode se beneficiar disso. Mas o Brasil, existe um termo que eu escutei uma vez de um empresário ali no interior de São Paulo. Ele tinha uma indústria de mecanização, ele construía máquina de torta de algodão. Uma máquina gigante que vai na plantação, tira o caroço, já faz os pacotes e tal. E ele falou uma coisa que esse termo é do ramo industrial e eu trago para o direito tributário. Que as coisas no Brasil têm que ser tropicalizadas. Falei, como assim? Ele falou, olha, eu trago um equipamento da Europa, né? A Europa tem, em regra, né, uma temperatura diferente daqui, as oscilações de temperatura, hoje nem tanto, né, mas na época é maior aqui não é tão seco igual ao Brasil. Então, quando eu trago um produto para cá, eu tenho que tropicalizar óleo, os fluidos, né? Tem que ser outra densidade. E eu tenho que, se for em carro, tem que mexer em suspensão, porque a suspensão não suporta. A reforma tributária, para mim, é a mesma situação. O Brasil de muitos Brasis, né? Exatamente. Por quê? É uma ideia europeia, né? A base nasceu na Europa, alguns países da Europa, de você criar um tributo sobre o consumo. Pô, a ideia é muito bacana. Não, um tributo sobre o consumo. Eu vou simplificar. E eu vou mostrar para quem está pagando quanto que é a carga tributária, porque o brasileiro não sabe. Eu compro hoje uma garrafa, um saco de arroz, tá lá, R$ 20. Eu não sei quanto que eu estou pagando que é tributo. Se eu olhar a notinha ali, eu vejo bem por fora, mas ninguém vai ficar olhando Não. sem tributos quanto que é cada um. Você não sabe. Né? Se eu vou comprar uma garrafa de vinho, né, temos vinícolas agora em Goiás muito boas, quanto que é o tributo daquele vinho? Eu não sei. Então a ideia seria para trazer essa noção melhor e, segundo eles, trazer uma participação, um pertencimento para o cidadão que está pagando o tributo. Só que Portugal, eu tenho um tamanho de Portugal semelhante ao estado de Goiás. Sim. Acho que são 700 mil habitantes, alguma coisa assim. Portugal. Então, eu não lá é muito mais fácil você implementar isso. As realidades são restritas ao espaço daquele ali. Eu trago isso para o Brasil, aí eu tenho o primeiro ponto que para mim é complicado. Pacto Federativo, eu tenho 27 estados. Como é que eu vou fazer a divisão? Já foi um problema. E eu tenho a questão que eu tenho um sistema que, certo ou errado, ele vem rodando há muitos e muitos anos. Né? E aí eu vou migrar isso daí. Então essa migração, tudo isso daí, na prática, o empresário hoje, e o empresário ainda não notou isso, ele não percebeu. Porque a reforma tributária já começou. Ele está achando que não vai ser implementada. Ela já começou. Às vezes está achando, doutor, vou até fazer um ponto aqui, uma advertência importante. Ele está achando que às vezes entra um presidente da direita e cancela essa reforma. Emenda constitucional. Emenda constitucional, exatamente. Os dispositivos legais estão todos já, quase todos vigentes. Porque como a gente está num país totalmente politizado, não, esquece isso, exatamente. Vou te dar um exemplo. O optante do Simples Nacional, ele vai ter uma opção de Muito bom, gerar crédito de CBS e IBS, e vou explicar daqui a pouquinho o que é o CBS e o IBS, e o CBS e IBS, ou não gerar crédito. Essa opção vai fazer muita diferença para quem que ele vende. Se ele for consumidor final, a pessoa que está comprando dele, não vai mudar nada. Mas se for empresário, você vai querer o crédito. Sim. Você vai abater para recolher uma carga tributária menor. A primeira janela que ele vai ter para fazer essa opção vai ser agora em setembro desse ano. Se ele passar batido, ele vai, de uma forma tácita, abrir mão desse falando que ele não quer gerar crédito de CBS e IBS. E aí, quando ele for ter um contrato que ele tem, às vezes, de ano, quando o rapaz despertar, ele pode perder o contrato dele, ou ele vai ter que reduzir o preço do produto para poder compensar. Então, esses dois regimes, que vai até 2033, ele vai gerar muito conflito. Muito conflito. Para mim, a judicialização ela vai aumentar e muito.
Porque Sim. hoje, quer queira, quer já não... até enxerga uma hipótese nisso que o senhor falou. Se eu perdi o prazo, eu vou entrar com uma área de segurança, eu vou fazer alguma Vai loucura brigar. para poder brigar. Hoje, quer queira, quer não, você tem uma questão de ISS, você vai saber que a briga de ISS é municipal. Sim. Ah, mas eu fiz o negócio em Goiânia Prestei em e Aparecida. prestei em Aparecida. Tá bom, 2 municípios. Sim. Né? Estado, né? O local que você está, o local da operação. Eu vou ter, sobre uma mesma operação, um tributo federal, CBS, e um tributo municipal e estadual, IBS. Eu tenho uma discussão que eu tenho para fazer judicial ou administrativo. Vamos colocar na esfera administrativa. O judicial, a esfera administrativa federal vai para o CARF, né? Sim. A esfera do IBS vai para um comitê gestor, que ainda vai ser montado. E as prefeituras? Como vai participar disso daí? Aí eu vou ter nesse sistema, eu vou ter uma parte do meu tributo, vai ser a regra nova, e outra parte vai ser como está hoje. Aí eu tenho um fato gerador, uma operação de negócio que gerou tributo. Teve uma discussão X. Aí eu vou ter que entrar com uma discussão de ISS, uma discussão de ICMS, uma discussão de IBS e uma discussão de ICBS. Se isso for simplificar, eu não sei o que é complicar. Doutor, você vai ter trabalho nos próximos anos, hein? Não, de tédio eu não vou morrer, eu tenho certeza disso. E espere que eu esteja lá também, porque a raiva que a gente vai passar É verdade, não vai ser pouco. Tem que cuidar do coração, O né? empresário, ele não se preocupou ainda em entender isso. A verdade gente, é essa. Ele vai se preocupar quando ele der a primeira autuação. Ou quando a primeira venda que ele costuma fazer, o rapaz fala assim, não quero mais comprar de você. Então podemos cravar, não tem volta, né, doutor? Não tem volta. Não tem volta. Doutor... Não é que não tem volta, ela já começou. já começou. Ela já começou. É diferente disso, né? Já começou. Doutor, invista aí 1 minuto e meio, 2 minutos, para explicar para a gente esse modelo de IVA, dual, CBS, IBS. O senhor falou que explicar para a gente. Vamos lá. Para a gente poder entender. Como eu falei, então, o Brasil tropicalizou esse sistema de IVA, Sim. que é um Imposto sobre Valor Agregado, que é um tributo sobre o consumo. Como nós temos no Brasil os 27 estados... Então o ICMS vai acabar, doutor? Vai acabar. Ó, boa, ó. ICMS vai acabar. A gente ama a Lei Candir, a gente ama... 33, tá? 33, calma. Calma, vai acabar. Vai acabar daqui a alguns anos. Ok, imposto sobre consumo. E eu tenho também os municípios. Então, como é que eu vou pegar esse bolo e vou dividir? Eu entendo que até poderia usar mais ou menos a regra do Simples Nacional, mas o nosso legislador, né, não optou por isso daí e resolveu fazer um IVA dual, um IVA que se divide em 2. Né? Esse IVA ele tem o CBS, que é de competência do governo federal, que vai gerar PIS, COFINS e IPI. Então esses 3 tributos vão se tornar um tributo só. E eu vou ter também o ICMS e o ISS, que vai se tornar o IBS. E qual a diferença que eu vou ter? Hoje, vamos colocar operações do dia a dia, mas vamos colocar um exemplo que você tem a empresa sua de transporte de entulhos, né? E você tem uma empresa em Goiânia, você tem uma em Palmas, você tem uma em Uberaba. Então você tem 3. Você tem um ISS de 5 aqui, você tem um ISS em Palmas de 2 e em Uberaba você tem um de 3,5. Vamos supor que você também vende qualquer coisa nesses 3 estados. Você pode ter um ICMS de 19, um de 17 e um de 15. Então você tem alíquotas diferentes. Então as alíquotas vão ser padronizadas. Então você vai ter a mesma alíquota para todas as operações, para todos os negócios. Então, basicamente isso daí. Você vai fazer uma junção de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e SSS. Esses 5 vão diminuindo as alíquotas ano após ano. Em 2033, 100%, mas ano que vem vai se tornar mais 2, que é o CBS e o IBS. Em 2033, que é a transição, todos esses vão acabar e vai ficar só o CBS e o IBS. Muito bom. E essa alíquota já foi divulgada? Como é que está essa informação?
A gente vai ter uma certeza dela mesmo no final do ano, mas a expectativa, eu acredito que não vai mudar, ela seja de 28%. 28% é a Vai ser o expectativa. maior IVA aplicado hoje no mundo. Aí essa realmente vai ser a maior alíquota de IVA do Aí mundo. nós vamos pro Guinness, a gente vai ter essa história para contar. Exato. Doutor, o senhor falou aqui agora há pouco sobre pertencimento, né? Que o IVA é um modelo pensado no sentido de que a população ela entenda mais o que acontece com o dinheiro dela. Ok, politicamente, o senhor acha que isso aqui pode ser um tiro no pé do governo? Porque eu acho que agora a cobrança vem. Porque na medida que essa pessoa ela começa a entender que ela paga de fato imposto, às vezes ela vai mudar a percepção também enquanto cidadão. Porque eu vejo muitas pessoas com aquela mentalidade, ó, quem paga imposto é empresário, eu nunca paguei imposto. Mas ela não entende até hoje que ela paga no pãozinho, que ela paga no leite, que ela paga no café. O senhor acha que isso pode ser um tiro no pé para político sem vergonha? Diego, e olha, eu espero que sim, Tomara, né? mas eu não acredito. Eu espero que sim, mas eu não acredito. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ganha hoje, né, uma renda de 12 mil reais, 12 mil reais mais ou menos, 15 mil reais por mês. Ele é rico? Não, Não é rico, né? não. Classe média baixa. Mesmo com a reforma tributária, reforma tributária não, com a mudança da tabela de imposto de renda, com a atualização da tabela do imposto de renda, ele vai ter uma alíquota aí de 27,5%. A tributação média hoje sobre consumo é em torno de mais ou menos 20%. Elas por elas. Né? Alguns produtos mais, outros menos, mas vamos colocar 20%. Então estou colocando que 50% do que ele ganha vai para o Estado. Então se ele ganha 15, ele está vivendo com 7,5. Aí ele tem que pagar escola, plano de saúde, gasolina do carro, parcela do carro, comida, para lá. Eu não vejo ainda o brasileiro muito preocupado com a fiscalização do tributo que é gasto, do dinheiro do Estado que é gasto. Eu não vejo essa preocupação. Talvez a reforma tributária possa ser uma semente plantada nesse terreno árido e talvez a gente possa molhar esse terreno e possa germinar. Mas acredito que isso vai, se acontecer, vai demorar muito ainda. Que bom. Tomara que sim. Doutor, para a gente finalizar aqui a reforma tributária, toda vez que existe uma reforma, e isso é natural, dessa reforma aparecem os vencedores e os perdedores. Uhum. Quem serão eles? Olha, para mim, o primeiro perdedor dessa história vai ser o empresário. Porque o empresário, a partir de agora, já começou isso, na verdade. E o senhor repete isso várias vezes, já começou, né? Já começou. É importante. Ele tem que ter, pelo menos, 3 cuidados muito grandes. Primeiro, não é que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas advogado tributarista agora para o empresário não é mais artigo de luxo. É cesta básica. E a gente já matou aquele mito que planejamento e advogado não é só para empresa grande, né, doutor? E a reforma vem para colocar isso ainda mais latente. Por quê? Se eu estou falando que eu tenho uma operação de débito, de crédito e débito, então se eu tenho uma alíquota de 28%, tem produtos que essa alíquota foi reduzida. Então tem alíquota que foi reduzida de 50%, cesta básica, vários produtos foram zerados e tal. Mas vamos colocar os 28%. Né? Então se eu tenho alíquota de 28% e eu faturo R$1 milhão por mês, eu vou pagar R$280 mil, fazendo essa conta de trás para frente. Mas se eu pegar os créditos das operações que eu tenho, e aqui entra tudo, Diego, entra tudo. Entra energia, entra água, entra serviços advocatícios, entra o contador, entra o papel, entra o microfone que a gente comprou, você comprou para poder fazer o estúdio aqui, entra tudo. Tudo. Para matar a informalidade. É igual né, IPI. IPI não tem aquela questão de Sim. crédito. A base, a ideia mais ou menos é aquela. Então vai entrar tudo. Tudo. Entrando tudo, você não vai querer comprar sem nota. Exatamente. Porque você vai abrir mão desse crédito, eu quero recolher uma diferença menor possível.
e eu vou precisar escriturar isso. Porque se eu não tiver na minha contabilidade, como é que eu vou apurar esse crédito? Então, primeira questão, e eu posso ter operações, né, às vezes algumas mudanças, que posso gerar um crédito ainda maior. Né? Então, tem que ter essa gestão dessas operações constantes. Segundo, fluxo de caixa. Eu tenho que trabalhar isso daí. E a questão do fluxo de caixa entra diretamente em um ponto que você comentou. A Selic vai influenciar nisso. Sim. Porque se hoje você vende um produto dia 5 e vai pagar o ICMS dia 20 do mês que vem, dependendo da operação, se for uma operação rápida, de giro rápido, você pode fazer 1, 2 ciclos nesse período. Você trabalha o dinheiro do tributo. Existe um termo, o Splint Payer. Até o nome eu acho errado, mas vamos lá. E não é também essa a que verbaliza, não, mas vamos lá. O tributo, em muitos dos casos, vai sair no momento que a pessoa paga. Então eu vou lá, paguei R$100, nossa, vai sair 82 reais vai para quem está pagando e 28 já vai para o Vamos fazer uma conta de padaria aqui, doutor? Tô aqui, Gabriel, vendo uma caneca aqui de R$100. R$100 minha caneca. Como eu estou um pouquinho desorganizado e eu não posso esperar, eu vou pagar aqui 8% para adiantar a maquininha, doutor. Né? Selic aqui, 8%. Então, na prática aqui, já seria 92 no meu bolso. Desses 100, o doutor disse que, olhando para esse IVA aqui, posso colocar R$28. R$28. Então, na prática, o dinheiro dessa caneca, o que vai sobrar aqui para mim, 36, vai sobrar para mim R$64. De 100. Se eu adianto a maquininha. De 100. Então, o seu gestão do seu capital de giro muda diretamente. E tem outros detalhes. Então, você tem que ter uma gestão de contratos. Você vai querer comprar de quem não te gera crédito? Não vai. Você vai querer comprar tudo com nota. Então, você vai virar agora um fiscalizador. E eu estou aqui simplificando. Você tem uma ideia, só para a gente ter esse cuidado. Até porque se tributarista não simplificado, doutor, ninguém conversa com vocês, não. Um exemplo, você falou a questão de sonegar. Sim. Né? Você sabia que só vai gerar crédito o tributo efetivamente pago? O que isso quer dizer? Algumas operações, principalmente de empresas, né, o Splint Payer vai mais para a parte final, no consumo. Mas para as empresas, vai ser o mesmo momento. Você paga, vai gerar a guia, você vai lá pagar depois. Se você, na minha operação com você, né, eu comprei de você, na minha operação que eu tenho com você, eu tenho um crédito de R$1.000 para jogar na minha redução de IVA. Você não pagou o tributo, eu não consigo pegar esse crédito de R$1.000. Olha isso. Então, eu tenho que fiscalizar se você é um bom pagador de tributo. Porque se você não pagar, eu não pego o crédito. Ou eu posso fazer uma outra coisa. Você tem um histórico que você não paga bem o tributo. Ok, eu quero ter o crédito. Eu vou reter os R$1.000. Eu vou pagar por você, vou fazer uma substituição, eu retenho, pego o crédito e pronto. Só que para isso, o empresário tem que fazer uma diligência de quem que ele está fazendo negócio. Se ele for só pela aparência da empresa, que tem uma sede grande, ou que o dono bate de carro ou de avião, ele pode não ter esse crédito. Então, a complexidade da vida do empresário vai mudar muito. Vou te dar um exemplo. Existem várias operações de exportação que o IVA vai ficar zerado. Para quem vende para governos, tem uma redução também. Então, a gestão, você vai ter que fazer um planejamento, que todo empresário, quem não tem, deve fazer, planejamento de pelo menos 2 ou 3 anos, e você vai ter que fazer as revisões dele, porque de acordo você vai mudando. Mudei um fornecedor, passa para o jurídico, vamos analisar contrato, vamos fazer diligência, pá. Não, a gente consegue manter mesmo o crédito, não vai aumentar a sua carga tributária. Ou um exemplo, fiz um contrato futuro, 2 anos, mudou o seu fornecedor, dei bobeira na hora de fazer diligência, aumentou ali 3%, vou ter que reduzir minha carga, meu lucro em 3%. Então a complexidade do negócio vai ficar um pouco
mais difícil para o empresário. E um outro ponto também, que essa conta eu não sei como que vai ser paga, é um detalhe importante. Isso não está sendo divulgado. Eu não estou vendo ninguém falar sobre isso. PIS/COFINS. Hoje, quem faz revisão para pegar tributo, que foi pago de forma indevida, ou não foi feito o creditamento, principalmente em PIS e COFINS, você faz uma revisão contábil, se tiver, às vezes é um tributo monofásico, que foi pago no começo da cadeia e você pagou de novo porque você é do Simples, um exemplo. Sim. Né? Você faz as suas retificações e vai lá para a Receita e fala, olha, eu paguei aqui 10 mil reais de tributos a mais, me dá esse dinheiro de volta. E a Receita devolve, em conta, em conta. Né? Você faz a revisão, tem que estar com a contabilidade correta, você pega esse dinheiro de volta. PIS/COFINS, se você for analisar, sempre foram os maiores debates tributários da história do Brasil. Os grandes debates estão na base de PIS e COFINS. Entra, não entra na base de cálculo CMS. Gera crédito, não gera crédito, aquela operação e tal. Então, as empresas, para poder fazer compensações de PIS e COFINS, os primeiros tributos que vão acabar vão ser os tributos federais. Então, vai ser o PIS e COFINS, ele termina nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos. Só que eu tenho que contabilizar o crédito de PIS e COFINS até o final deste ano. Então, você empresário que trabalha há muito tempo e nunca fez uma revisão de crédito na uma sua janela operação, de oportunidade, que é os últimos 5 anos, se você não fizer a revisão e não contabilizar até 31 de dezembro de 2026, você pode ter 100 milhões de crédito. Você não vai conseguir compensar R$1 em 2027. E o Estado tem um prazo gigante de 30, 40 anos para poder devolver esse crédito. Então você tem que contabilizar agora. Então, nesse primeiro momento, isso que eu falo, a reforma tributária já começou. Principalmente empresário do lucro real, principalmente. E tem várias empresas no lucro real. A gente pensa que não, mas tem muitas empresas no lucro real. Tem que fazer isso para ontem. E não vai cair nesse momento em aventura contábil ou de gestor. Faça uma revisão bem feita, tem muita empresa, passa para o seu jurídico, o advogado validar se aquilo ali tem fundamento, joga na sua contabilidade. Ah, deu tantos milhões. Você vai ter a possibilidade de compensar, porque esse dinheiro lá na frente ele pode fazer falta. Muito bom. Essa informação vale dinheiro, muito. Muito dinheiro. Doutor, qual que é o erro tributário? O senhor acabou de apontar aqui, olhando sua trajetória, qual que é o erro tributário que o senhor acredita que mais custa dinheiro para esse empresário? E aí tem gestão, contador, planejamento. Olha, eu vou para algo que... Se o senhor tiver até um caso marcante aí que o senhor queira compartilhar, a gente aceita. E o caso que você falou vai casar no ponto que eu ia falar. O empresário tem um erro muito grande para mim, que ele não dá a devida atenção quando ele é autuado. Então, chega um fiscal de ICMS, fiscal da Receita Federal, chega lá e apresenta para ele uma notificação para ele apresentar tais informações. Não apresenta não, ou não vamos nem responder, ou o que a maioria faz? Rasgou não existe. Joga, não, deixa aqui esse negócio não. Ou senão passa para o contador. Isso não é serviço de contador, é serviço de advogado. Uma execução fiscal começa com uma autuação. Sim. Você falou muito bem, tem um processo administrativo que vai constituir esse crédito e depois vai dar o ok, se crédito é devido ou não é devido. E aí, escreve em dívida ativa, vai começar a execução. Maioria dos empresários não dão a devida atenção nesse momento. Aí deixa passar batido, inicia o processo administrativo, não tem defesa, é revel, escreve em dívida ativa, começa a execução. Um dia ele amanhece, está lá, penhorado na conta dele tantos mil reais. Aí que vai falar, meu Deus do céu, doutor do céu. Era aquele papelzinho lá. Olha aqui e tal. E eu tive um caso, e esse caso é um caso emblemático porque é uma empresa de serviço, que tem filial em Goiânia, ela é do Nordeste, e por um fiscal, nesse caso mal intencionado, foi prestando
notificando, pedindo informações, e eles não davam as informações, não dava. Assessorado, nesse caso, infelizmente, pela uma consultoria que dava esse atendimento para ele. E, resumindo, ele foi autuado, né, em 32 milhões de reais. Que isso? O faturamento dele deve dar em torno de 2 milhões mês. Eu estou falando que ele ficou 1 ano e meio de faturamento dele em uma autuação. Só que o fiscal até poderia autuar. A possibilidade dele autuar por não apresentação de documentos é legítimo. Só que o valor correto era de 132 mil reais. Que é um valor também muito expressivo para você não ter apresentado um documento para um fiscal. E aí chegou essa atuação em nome de um dos sócios, inclusive, que direcionou para o sócio. E nós fizemos uma defesa, né? Essa parte foi uma autuação federal, e nós tivemos, há um mês atrás, já a decisão favorável de anular o auto de infração de 32 milhões de reais. Tem duplo grau de jurisdição, vai para o CAR por causa do valor, mas pensa comigo. Ele foi autuado, pegou a autuação, colocou na gaveta. Não, depois eu mexo com isso aqui, ou melhor, isso aqui é indevido, isso aqui é errado. Isso é sacanagem do fiscal. Isso aqui não existe. Isso aqui não vou nem pegar, porque isso aqui é nulo. Mas ele não faz nada. É nulo só na cabeça dele. Né? E aí ele deixa, vai para a dívida ativa, vai para a PGFN. Os caras já tem se integra lá, os caras já sabem o que eu tenho de documento, não vou mexer com isso não. Governo, não sei o que lá, parará. Aí vai para PGFN, dívida ativa, execução fiscal, penhora dinheiro na conta dele. Que penhora 10 mil, a dívida é 32 milhões. Para que eu possa anular esse crédito na Justiça Federal, eu tenho que primeiro, para suspender os efeitos dessa dívida, que no direito chama de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eu tenho que garantir esse juízo. Como é que o meu cliente com 2 milhões de faturamento no mês consegue garantir 32 milhões? Exatamente esse ponto que eu ia trazer, porque os embargos e as execuções eles são diferentes. A regra é totalmente diferente. Matérias que você pode questionar sem pagar são matérias de ordem pública, então assim, são muito limitadas, é uma prescrição e tal. E às vezes um direito material que seria muito bem discutido numa sede de auto de infração, o advogado ele fica muito mitigado quando já está em fase de execução. São muito menos possibilidades. Isso aqui a gente está falando de um erro de direito. Sim. Da aplicação da norma. Um erro na aplicação da norma. Para a gente discutir isso aqui na execução fiscal é muito mais caro. Então, muito mais caro. Eu não cobrei 10% ou 20% desse auto de infração, é impossível. Sim. Mas você imagine o prejuízo que isso vai causar para o empresário se deixar isso escorrer. Então, consultoria, gestão, o advogado ele tem que ser visto como um parceiro do empresário. Então, algo que é planejado, algo que é feito uma gestão de passivo tributário, que é o caso desse cliente, ele vai fazer uma gestão do passivo dele e está conseguindo anular tudo que foi feito de autuações incorretas e ele vai pagar o valor que de fato for o devido, faz toda a diferença se essa empresa vai continuar no mercado ou se ela vai sair do mercado. Doutor, e aí entra até onde que eu ia levar a conversa agora, planejamento tributário, assessoria. Infelizmente, o planejamento tributário, a assessoria, ela ainda é vista como um custo para esse empresário, não como investimento, né? Exatamente. Por exemplo, talvez se esse empresário tivesse contratado uma assessoria do seu escritório, quando esse problema apareceu, ele já teria resolvido, às vezes com uma mensagem, uma conversa, uma ligação para o doutor Tobias, ele fala, cara, isso aqui é algo que você tem que olhar. Não deixa passar batido, não. Traz para eu ver. Ele teria economizado centenas de milhares. Mas esse daqui, no caso, a gente conseguiu responder já na impugnação. Sim. Né? Mas o empresário, o que eu falei anteriormente, existe, lógico, tem alguns colegas que têm valores bem expressivos. Né? Isso não é caro ou barato. Cada colega tem o seu valor, né, a ser apresentado para os seus clientes. Só que a assessoria tributária, a assessoria empresarial tem que estar dentro do custo do empresário. O empresário ele tem que profissionalizar a estrutura dele. Vou te dar um exemplo de algo que acontece muito. Eu faço a pergunta e o empresário fica assim, né?
Aí eu chego lá e falo assim, me vê seu imposto de renda, por favor. Não, o imposto de renda tá lá, né? Isento. Eu falei, mas você isento? Dono de Não, empresa? não, não. Tá, eu tenho um Prolabore de R$ 5.000. Falei, R$ 5.000 de Prolabore? Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. O carro que você chegou aqui no escritório tá no nome da empresa? Não, tá no meu nome. Mas como é que você pagou o carro? Ah, não, fiz retirada. E você declarou a retirada? Ah, não. Ai. Seu cartão de crédito. Qual que é a sua fatura do seu cartão? Ah, eu gasto uns 15 mil de cartão de crédito. Você fatura 5? Então, o empresário ele tem que fazer uma divisão do caixa da empresa e do caixa dele como sócio. São caixas distintos. O empresário ele só pode pegar dinheiro da empresa em 3 situações: prolabore, dividendos, que inclusive a regra está em discussão aqui da tributação dos 10% dos A dividendos, partir de 50 mil. a partir de 50 mil, Uhum. ou ele pode fazer um empréstimo na empresa dele. Né? Mas essa confusão de dinheiro, isso não gera. E isso, uma assessoria jurídica mediana, sana esse problema. Então, doutor, esse ponto aqui ele é tão interessante, porque assim, eu converso com o empresário, às vezes o cara fatura bem, vai comprar uma casa, vai comprando um carro, o cara ele fica com a vida custosa, porque ele não tem o imposto de renda para declarar. Aí ele pega um papelzinho e apresenta para o cara. Ele sabe que ele pode pagar, mas ele não tem como provar que pode pagar. E aí o senhor trouxe a solução. Hoje, por exemplo, dividendos, até 50 pau o cara pega sem nenhum problema e ele não tem essa informação, que seria só uma obrigação acessória que ele faria, né, em comum acordo com o advogado e com o contador, e ele estaria 100% legal. E 50 mil reais não é um bom dinheiro todos os meses? 600 mil. 600 A mil gente por tem ano. um caso, eu não posso abrir, claro, mas um caso de um grupo empresarial que... Bebe o leite e não pergunta a cor da vaca, né, doutor? Exatamente. Que a gente vai conseguir o sócio tirar 150 mil reais por mês sem a tributação de 10%. E sem tese, viu? Sem tese. Não tem ação judicial, vamos entrar com mandado de segurança, por simples não pagar, não tem nada disso, certo? Com estruturas... Só com organização certo? mesmo. Organização é um grupo que está organizando e vai ser possível ele tirar isso daí. Então, assim, o empresário ele tem que estar muito bem estruturado. Vale a pena. Né? O empresário tem que parar com isso, ele tem que ver que o advogado ele não é um inimigo, né? O advogado é um parceiro dele. Se ele contratou um profissional não qualificado, a culpa é do empresário que não fez a diligência necessária. Mas existe vários, de Goiás, nós estamos muito bem servidos de advogados qualificados para dar suporte para o advogado na área empresarial, na área societária, que casa muito com o tributário, na área tributária e várias outras áreas. Semana passada ou retrasada, aconteceu um congresso de direito empresarial aqui em Goiás, e eu fiquei feliz que eu vi ali o auditório, muitos advogados, jovens advogados, então realmente é um mercado que o profissional se interessa. E se a pessoa decidiu ir pro lado empresarial, é porque ela gosta disso aqui. Sim. Ela gosta do dia a dia do empresário, ela admira o empresário, porque afinal de contas, doutor, eu acho que a gente vive num país que a gente admira. Quem acorda cedo, quem paga boleto, quem paga salário, quem, apesar de viver no Brasil, ainda continua em pé. Olhe com esses olhos para esse advogado, para esse contador. Doutor, passou rápido, hein? Muito rápido. Rapaz, olha, é verdade, hein? Muito rápido. Parece que a gente mal começou a conversa. Que papo bom. O senhor poderia, só antes de nós terminarmos, depois eu quero que o senhor volte, porque muita coisa para a gente conversar. Nós poderíamos ter falado de política, nós poderíamos ter falado de Supremo, nós poderíamos ter falado de IA, nós poderíamos falar da experiência do senhor no escritório, teríamos muita coisa para... Área previdenciária para os advogados, previdência privada para os advogados, que é algo muito importante. Essa é a pergunta que eu quero fazer para o senhor, que eu acho que, inclusive, por o senhor ser presidente, né, da OAB Prévia aqui em Goiás, é algo que às vezes o advogado não olha, ninguém olha, na verdade, para a Previdência. Só que quando eu tinha 20 anos, eu não imaginava que ia ter esses cabelinhos brancos. E o tempo passa para todo mundo, né, doutor? Graças a Deus. Previdência é um bom negócio? Previdência para advogado não é negócio, é obrigação. Aí.
É obrigação. Eu vou falar isso porque o ABPREV, eu tenho o ABPREV desde quando eu era advogado início de carreira. Né, na cadeira que eu estava ocupando, que era diretor de seguridade, que faz a gestão, né, pagar os benefícios, um colega do Paraná veio fazer uma palestra aqui. Naquele dia eu falei assim, vou fazer o mínimo que eu posso, mas eu vou fazer previdência, porque eu não sei como é que vai ser o final. E hoje, O que que o senhor viu naquele dia? O que que ele falou que mudou a sua visão? olha, nós não somos eternos, né? Sim. Imprevistos acontecem. E tem um monte de gente que a gente ama por aí, né, doutor? Acontece. E nós temos que ter uma estrutura financeira. Toda essa conversa que nós tivemos, Diego, referente à caixa do escritório, caixa do sócio, capital de giro, planejamento estratégico, tudo isso se aplica para o advogado. Tudo. A advocacia é um negócio, Sim. como outro qualquer. Nós falamos aqui há pouco que o advogado ele é um vendedor, só que de serviço. Lógico, tem as regras, eu não posso sair fazendo propaganda, mas eu sou um vendedor de serviço, eu sou contratado para prestar um serviço e eu tenho que entregar esse serviço com qualidade. Se você não acredita nisso, mate essa genuidade, né, doutor? Exatamente. E depois que eu recebo pelo contrato, né, pelo valor, pelo serviço que eu estou prestando, eu tenho que gerir esse dinheiro da melhor forma possível. E eu tenho que guardar um valor dele para quando eu tiver com 60, 65, 70 anos. Ou eu vou querer viver da advocacia eternamente. E, infelizmente, Diego, o advogado, não só de Goiânia, mas o advogado brasileiro, ele ainda acha que ele é um ser eterno. Ele ainda acha que, por ele ser um doutor na área do direito, que ele não sofre acidente, que ele não passa raiva, que ele não pode ficar inválido, ou que ele vai trabalhar até o último dia da vida dele. E eu falo isso com muito pesar, com muita preocupação, porque este mês, passado agora de junho, nós, da OAB Prévia aqui de Goiás, nós fizemos o 4º pagamento de invalidez de advogado por depressão grave. Olha isso, doutor. E isso quem faz, é importante falar que isso é atestado por uma perícia. Né? A seguradora tem uma perícia que vai, então ela testou. Não foi só um advogado chegou lá e pediu, estou depressivo, quero aposentar. Não foi algo classista, né, doutor? É técnico. É técnico. Então, um médico chegou no advogado e falou assim, esse advogado não tem mais condição de representar qualquer constituinte. Que sério e isso faz toda a diferença. Então, eu vejo que esse é um tema que a advocacia tem que levar isso a sério, o advogado tem que começar a planejar os honorários dele, né? E um detalhe importante que tudo que nós conversamos aqui sobre Selic, taxa de juros, isso daí, para o investimento é algo positivo. Porque a capitalização que nós temos no cartão de crédito, que nós temos no cheque especial, para investimento a regra é a mesma. Então, você colocar um pouquinho, quanto mais cedo, principalmente você, advogado início de carreira, quanto mais cedo você começar a investir, menor o seu investimento mensal e maior vai ser a sua renda. E lembrando que o dinheiro é seu. Hoje nós temos mais de 205 milhões de dinheiro da advocacia dos nossos participantes e esse dinheiro não é meu, não é das nossas diretoras, não é dos nossos conselheiros, é do advogado. Nós somente gerimos esse dinheiro e o ano passado nós conseguimos entregar uma rentabilidade real de 15% para os nossos participantes. Parabéns, doutor, parabéns. E se eu quisesse hoje ingressar na OAB Prévia, eu começo a partir de quanto, financeiramente falando, para esse advogado se programar? Olha, o planejamento é seu. Né? Eu gosto de fazer uma conta inversa. Sim. Nós temos a adesão mais baixa, eu aconselho fazer a Previdência, que é o principal produto, né, que você vai receber, e um valor de pensionamento de risco e outro por invalidez. Né? Um pensionamento de risco por morte e por invalidez. Nós temos planos a partir de R$200. R$200. Né? Uma pizza. Cabe no bolso de todo mundo, né, doutor? E aí, qual a conta que eu faço? Quanto que você quer aposentar com 65 anos? Eu quero X. Eu quero 5 mil.
Eu quero 10 mil. Ok, vamos fazer uma conta inversa. Então, para você aposentar com 10 mil, você tem que ter um capital, quando você tiver essa idade, de tantos mil reais. Para a gente poder te devolver. Certo? Vai devolver. E aí, esse dinheiro ele vai ter os juros, você vai ter que colocar um valor X. Uma conta simples, tem uma ideia, Diego? E isso aqui eu vou ter o maior prazer você me convidar, porque é um tema que eu sou apaixonado e dá um debate muito grande. Em 30 anos, eu sugiro que o advogado tem que ter um capital de R$ 1 milhão para ele ter uma aposentadoria tranquila. Em 30 anos, ele investe R$ 250 mil mais ou menos. O restante é juros da negociação. É um bom negócio? É um ótimo negócio. E detalhe que a gente pode fazer ainda um planejamento tributário, porque 12% da renda tributada você abate com a Previdência. Muito então você bom. diminui o tributo e investe na sua aposentadoria. Tá marcado, doutor. Vamos marcar esse encontro para a gente falar de previdência. É importante sim. Afinal, a idade chega para todo mundo. É um tema que é caro para todos nós. E eu acho importante sim trazer isso pro advogado, até pro empresário. Às vezes não, ele não pode fazer na OAB-Prev, mas ele pode fazer outras previdências, né, do banco, e se resguardar. Existe até, tem muitos casos que a gente faz o planejamento sucessório de empresas, que você coloca produtos financeiros para garantir a sucessão, que às vezes o empresário não quer que terceiros entrem no negócio, né? Então, em caso de empresas que têm 3, 4, 5 sócios, a empresa vai comprar a parte do sócio que vier a faltar. Você tem produtos financeiros para contemplar situações como essas. Então, é um tema importante. Estão fazendo muito isso, tanto com seguro de vida como previdência. E eu acho uma ótima estratégia, realmente, porque é liquidez, né? Exatamente. Doutor, que papo bom. O senhor é alguém muito amistoso, muito bom de conversar, muito inteligente, passou rápido. O Gabriel vai brigar comigo. Lá no início do episódio, eu tinha que ter pedido para você se inscrever no canal, para você pegar esse link e mandar para outras pessoas, mas faça isso agora que você está lembrando. Segue a gente no canal aí. Manda esse podcast para alguém, porque o papo foi interessante. Não vi pessoas falando tão profundamente como nós falamos hoje aqui, doutor, sobre reforma tributária, sobre Brasil. É um conteúdo riquíssimo, realmente. Obrigado por ter entregado tanto. Felicidade é minha. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. E espero outros convites para a gente poder conversar um pouco mais, continuar esse bate-papo aqui, Diego. Vamos nessa. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Um abraço.